quinto ano, tudo bem? Então vamos dar continuidade às nossas aulas de vídeo. Mais uma vez eu gostaria de desejar parabéns pelo dia de ontem, dia do estudante. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante, tiveram aí uma folga bem boa, né? Um dia para vocês também descontraírem, né? Descansarem um pouco, mas continuar é preciso. E eu conto com vocês, estudantes, viu? Nós estamos aqui por vocês e para vocês. Então, precisamos do apoio, precisamos da responsabilidade, da atenção, de receber também um carinho de vocês de vez em quando, porque eu sei que não está sendo fácil para vocês, também não é fácil para nós, mas nós vamos continuar firmes e fortes a nossa caminhada com o objetivo, né, de estudar, de melhorar, de progredir, e para isso contamos com vocês. Então, um beijo no coração de cada um. Tia Jo morre de orgulho desses estudantes dela, tá? Então, nós vamos continuar. Qual é a classe de palavras que a gente está estudando agora? Qual é? Quinto ano? Acertou quem disse substantivo. E o que é mesmo substantivo? Quem é que lembra? É a palavra que nomeia tudo que existe ou que imaginamos existir. Nós já estudamos alguns tipos de substantivo, que são até aquelas duplazinhas que a tia falou e aquele que fica sozinho. Substantivo comum e próprio, simples ou composto, primitivo, derivado e o substantivo coletivo. Depois, dando continuidade ao substantivo, nós estudamos o gênero do substantivo. O que é que vem à mente quando a gente fala gênero? Masculino ou feminino. Mas nós também aprendemos que existem os substantivos biformes e os uniformes. Lá nos biformes é o que tem uma forma para o masculino e uma forma para o feminino. E os uniformes são aqueles que só têm uma forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. Os uniformes dividem-se em, vocês já aprenderam os nomes? Vamos lá treinar. Comum de dois gêneros, sobrecomum e epiceno. Eu espero que já esteja tudo, ó, na mentezinha aprendido. Alguns alunos me mandaram a tarefa, estavam, ó, show, parabéns, as tarefinhas estavam corretas. Parabéns para quem me mandou, estavam ótimas as tarefas. Hoje nós vamos dar continuidade ao substantivo. Como eu disse, o substantivo é uma classe de palavra muito importante, ela tem muitas subdivisões, tem muito a estudar a respeito do substantivo. Hoje nós vamos estudar o plural do substantivo. Plural, quando é que é plural? Quando tem mais de um. Quando só tem um, é singular. Quando tem mais de um, é plural. Nós estudamos o gênero do substantivo e hoje nós vamos estudar o número do substantivo. Lembrem-se, número, quando falar em número, singular ou plural? Número dá a ideia de quantidade. Então, se é no singular, só é um. Se é no plural, é dois ou mais. Então, quando se falar em gênero, masculino e feminino. Quando se falar em número, singular ou plural. E hoje nós vamos estudar o plural dos substantivos, a formação do plural. Olha como vai ser legal, porque a gente já fala o plural no nosso dia a dia. Então, é só uma revisão e as regras. Porque alguns plurais a gente fala erradamente. Nós vamos aprender as regras de formação do plural para que a gente possa falar o plural direitinho, tá? Então, vamos começar. Opa, vamos lá. Então, vamos lá. Formação do plural. Como é que se forma esse plural? Tem um motivo, um porquê. Tudo no português tem um motivo. Não é que uma pessoa chegou e disse que o plural de alho era alhos. Existe uma regra para tudo. Então, o livro diz assim: é muito fácil formar o plural, mas mesmo assim é interessante que você se assegure das regras. As regras do português são muito importantes, tá bom? Então vamos aprendendo as regrinhas que a tia Jo está ensinando. Aos substantivos terminados em vogal ou ditongo acrescenta-se S. Esse é o principal plural. A gente chama como é que se flexiona a palavra, acrescentando o S. Então, essa é a regra principal, que é acrescentar o S, a palavra fica no plural. Então, a primeira regra é, os substantivos que são terminados nas vogais A, E, I, O, U, ou em ditongo. O que é ditongo? Uma vogal e uma semivogal juntas na mesma sílaba.
apenas acrescenta o S para formar o plural. Exemplos aí de palavras terminadas em vogal. Alho, boi. Aí como é que fica o plural? Alhos e bois. Bois, na verdade, é um ditongo. O O e o I, a vogal e a semivogal na mesma sílaba. Mãe fica mães, uva fica uvas, uva terminada na vogal A. Pessoa é um ditongo, né? O e o A estão juntos na mesma sílaba, então é um ditongo, fica pessoas. Peixe fica peixes, banana fica bananas. Por que banana acrescenta só o S? A tia perguntar. Como é a formação do plural de banana? Acrescento o S porque banana termina com a vogal A. Irmã, da mesma forma, mãe. Se a tia perguntar na prova, por que mãe, o plural é mães? Como é a formação do plural de mãe? Acrescenta-se o S, porque mãe é terminado em ditongo. A vogal A e a semivogal E. Lembra que a gente estudou no começo do ano? Mas pronto, tá valendo. Todo conhecimento que a tia passa, ele é cumulativo. Eu vou precisar dele lá na frente. Então, a gente não pode esquecer de nada. Tem que fixar tudo na memória. Troféu. Troféu também é terminado em ditongo. É U, na mesma sílaba. Então, fica troféus. Tem gente que chama troféis. Tia Jô também tá correto? Não. Por isso que eu falei que é bom a gente conhecer o plural para não falar errado. Não existe troféis, existe troféus. Degrau, eu já vi gente chamando, vou descer os degraus, tá correto? Não. Aí você chama a pessoa em particular e diz, ei, degrau é uma palavra terminada em ditongo, ditongo AU. Portanto, a formação do plural é apenas acrescentar o S. Você não pode tirar o U e colocar o I. Fica degraus. Então, essa é a primeira regra da formação do plural. Repitam comigo. Aos substantivos terminados em vogal ou ditongo, acrescenta-se apenas o S. Esse é o plural dessas palavras. Continuando. A próxima regra é: os substantivos paroxítonos terminados em S ou X conservam a mesma forma. O que é um substantivo paroxítono? Agora eu vi. Mas tenho certeza que vocês sabem, porque a tia Jô deu esse conteúdo da sílaba tônica. Paroxítono é quando a sílaba tônica é a penúltima. Então, quando a palavra, o substantivo, lembrando que nós estamos estudando o plural dos substantivos, quando o substantivo ele for paroxítono, ou seja, quando a sílaba tônica, a sílaba mais forte for a penúltima, a gente já estudou isso, e for terminada em S ou X, ele não muda, ele fica do mesmo jeito, só muda o artigo. Por exemplo, lápis. Lápis. Qual a sílaba mais forte? O lá é a penúltima sílaba. O pis é a última e o lá é a penúltima. Então, lápis é uma palavra paroxítona terminada em S. Muda a palavra? Não, eles ficam da mesma forma. Então, fica o quê? Os lápis. O tórax, como é que fica? Os tórax. Muda o artigo vai para o plural, mas a palavra não, porque é uma paroxítona terminada em X. O atlas. Vamos cantar a palavra atlas para ver qual a sílaba tônica. Atlas. Qual foi a que a tia demorou mais? No A. Então, atlas é uma palavra paroxítona. Fica o quê? Os atlas. O alferes. Não muda também? Ficam os alferes. E ônix. Os ônix também não muda porque é um substantivo paroxítono. Ou seja, sílaba tônica é a penúltima. Certo? Próxima regra. Aos substantivos terminados em R, Z e S. Prestando atenção, agora nós estamos falando dos substantivos terminados em R, Z e S. Estas em sílaba tônica acrescentamos o ES. Se a palavra terminar em R, Z ou S, acrescenta ES. Prestem atenção, essa é a terceira regra. Por exemplo, altar. Tia, mas altar é paroxítono? Não, vamos cantar a palavra. Altar. É o tá a sílaba tônica, ela é uma oxítona. Então, ela já não entra lá na regra das paroxítonas. Fica altares. País
fica país. Tia, país é terminado em S, não entra naquela regra, não? Não, porque país não é paroxítona, ela é oxítona. A sílaba mais forte é a última. Eita, tia, eu tô em dúvida em paroxítona e oxítona. Então, tem que revisar o conteúdo, busca lá no livro qualquer coisa, entre em contato com a tia. A tia tá explicando aqui aos poucos o que é, relembrando. Mas, se ainda não deu para dar uma ideia melhor, pede a tia mais ajuda, ou então volta lá no livro, nas atividades que a gente fez no caderno. Raiz fica como raízes, mês, meses. Lembrando que meses e raízes, no plural, perde o acento. Juiz, juízes, é diferente do que acontece. O juiz não tem acento, mas juízes ganha acento. Gás, fica gases e perde o acento. Vamos prestar atenção nisso aí, nesse acento que ganha, nesse acento que é perdido. Tambor, é terminado em R, fica tambores. E freguês, é fregueses, perde o acento. Então, aos substantivos terminados em R, Z e S, estas em sílaba tônica, ou seja, a última sílaba se tem que ser a tônica, terminada em R, Z e S, acrescenta-se o ES, tá bom? Deu para entender? Muito bem. Vamos ao próximo. Os substantivos terminados em M, troca-se por NS. Esse é fácil, esse eu acredito que você já utiliza. Então, a palavra terminada em M, eu retiro o M e acrescento NS. Isso vocês encontram na página 134 do livro de português. Viagem fica viagens. Jardim, jardins. Nuvem, nuvens. E jejum, jejuns. Qual é essa regra? Quando o substantivo é terminado em M, retira-se o M e coloca-se NS. Tá bom? Próxima regra. Os substantivos terminados em AU, EL, OL, OU, troca-se o L por IS. Os substantivos que são terminados em AL, EL, OL e UL, troca-se o L por IS. Só o L, troca só o L por IS. Vejamos. Essa regra vocês já utilizam no dia a dia, tenho certeza. Animal, qual o plural? Quinto ano? Animais. Sol, sóis. Eita, tio, eu achei esquisito esse negócio de sóis. Mas é assim, a regra do português. Pastel, pastéis. Reparem que pastel não tem acento e pastéis no plural tem acento. Vamos prestar atenção nisso aí. Azul fica azuis. Retira-se o L e acrescenta-se IS. Outra regra, vão guardando aí na mente. Ah, tia Jo, mas isso aí eu já falo no dia a dia. Que bom que você já fala corretamente o plural no dia a dia. Agora tem que aprender a regra, o porquê, tá? Depois tem assim, substantivos terminados em IL. Se os substantivos forem terminados em IL, se forem oxítonos, perdem o I e recebem o S. Se forem paroxítonos, aí no quadrinho verde, troca-se o IL por ES. Parou? Vamos lá. Prestem atenção. Se os substantivos em IL, vocês viram que é o único que não está nessa regra aqui, né? Só tem o AL, EL, OL e o L. E o IL ficou faltando. Agora nós vamos ver como é que se faz a formação do plural. No quadrinho azul, se eles forem paroxítonos, perdem o I, o L e recebem o S. E se forem oxítonos, perdão. Se forem paroxítonas, troca-se o L por ES. Relembrando, paroxítono é quando a sílaba tônica, a sílaba mais forte, é a penúltima. E oxítono é quando a sílaba mais forte é a última. Vamos começar pelo quadrinho azul, as oxítonas. Canil. Vamos cantar a palavra canil, quinto ano. Canil, canil. Em qual a tia demorou mais? No nil. Então ela é oxítona, porque a sílaba tônica é a última. Quando for oxítona terminada em IL, perde o L e recebe o S. Canil fica canis. Funil também oxítona, fica funis. Agora vamos ver as paroxítonas. O que acontece com as paroxítonas? Troca-se o IL por E e S.
Lembrando que as paroxítonas é quando a sílaba tônica é a penúltima, a sílaba mais forte. Inútil. Inútil. Olha o nu como soa mais, como a tia demora mais. E ele tem um acento, fica fácil, né? Então fica, ao invés de inútil, tiro o IL e acrescento o eis. Inútil fica inúteis. Réptil, que também é uma paroxítona, fica répteis. Projétil, que também é uma paroxítona, olha aí, essas paroxítonas estão acentuadas, fica fácil de descobrir, fica projéteis. Então, quando é terminada em IL, se for oxítona, tira o L e recebe o S. Se for paroxítona, tira o IL e recebe EIS. Certinho? Tem que estudar essas regras para ficar bem fixo na mente. Ai, adoro esse plural, terminado em ão. É aí que estão as nossas maiores dúvidas do plural que nós vamos terminar hoje. Fazem o plural do ans. Ans, ans, ans. Mão fica mãos. Olha aí um que as pessoas têm muita dúvida. Cidadão fica cidadãos. A maioria das pessoas sabe como é que fala, quinto ano? Cidadões. Tá errado demais. Agora você vai chamar a pessoa particular e corrigir. Ei, o plural de cidadão não é cidadões, é cidadãos. Eu aprendi na aula de português da tia Jo. É cidadãos. Órgão fica órgãos. Órfão fica órfãos. Cortesão fica cortesãos. Grão fica grãos. Limão fica limões, não é limãos, é limões. E irmão fica irmãos. Benção fica bênçãos. Outra formação do plural com ão. Fazem o plural com ões. Balão, balões. Avião, aviões. Caminhão, caminhões. E limão, limões. Que delícia, um limãozinho numa época dessa. Canhão, canhões. Leão, leões. Sermão, sermões. E coração, corações. Exemplos de palavras terminadas em ão. Tem umas que formam plural com ãos e umas que formam plural com ões. Estão aí os exemplos. Já tem outras que formam plural com ães. Capelão, capelães, capitão, capitães, pão, pães. Outra que pessoas têm muita dúvida, falam pães. Vou comprar uns pães. Não existe pães, é pães. Tabelião, tabeliães. Guardião, guardiães. Alemão, alemães. Tem gente que chama alemães, tá errado, é alemães. Escrivão, escrivães. E sacristão, sacristães, certinho? Aí tem aqui, ó uma dica nesse quadrinho. Há substantivos que só são usados no plural, não existe o singular deles, como núpcias, pêsames, antolhos, óculos, víveres, fezes e cócegas. Esses substantivos só existem no plural. E há substantivos que não são usados no plural. O nome de virtudes, de metais, de artes, de vícios, ciências. Exemplos: a bondade, a platina, a inveja e a física. Ele só existe no singular. Olá, página 135 que você encontra essas dicas. Agora você vai parar e ver que existem alguns substantivos compostos. O que são substantivos compostos? São aqueles substantivos formados por mais de uma palavra, ou seja, mais de um radical. Lembra? Existe o simples e o composto. Nós vamos ver como é que faz a formação do plural quando tem duas palavras na mesma, quando o substantivo é composto. E aí tem umas regrinhas aqui que a gente precisa estudar. Eita, tia Ju, sua aula hoje é cheia de regra. Mas são regras importantíssimas para o nosso dia a dia, para a nossa linguagem, para o nosso português melhorar. Vejamos. Os substantivos compostos, eles formam plural de várias maneiras. Vamos ver a primeira maneira. Sempre que vocês verem essa bolinha aqui, é uma maneira de formação do plural, é uma regra. Vejamos a primeira regra. As duas palavras recebem o plural quando o substantivo é formado de. Quando é que as duas vão para o plural? Quando é formado de substantivo mais substantivo. Quando é formado de substantivo mais adjetivo.
quando é formado de adjetivo mais substantivo e quando é formado de numeral mais substantivo. As duas palavras vão para o plural. Como assim, substantivo mais substantivo? É quando eu tenho dois substantivos juntos na mesma palavra. Por exemplo, carta e bilhete. Carta, bilhete é um substantivo composto formado por dois substantivos. Carta é substantivo e bilhete é substantivo. Fica como cartas, bilhetes. Os dois vão para o plural. Porco, espinho. Tanto porco como espinho são dois substantivos. Fica como porcos, espinhos. Então, as duas palavras recebem um plural quando é formado de substantivo mais substantivo ou quando é formado de substantivo mais adjetivo. Por exemplo, amor perfeito é um substantivo composto. Amor é um substantivo e perfeito é um adjetivo, porque dá uma qualidade, fica como amores perfeitos. Sabiá preto. Sabiá é substantivo, preto é um adjetivo, os dois vão para o plural. Sabiás pretos. Quando a palavra, o substantivo é composto, é formado por adjetivo mais substantivo, o adjetivo primeiro e o substantivo depois, os dois vão para o plural. Exemplo, boa tarde. Boa é um adjetivo e tarde é um substantivo, fica como boas tardes. Curto circuito. Curto é um adjetivo, circuito é um substantivo, fica como curtos circuitos. Numeral mais substantivo. Quando é formado de numeral mais substantivo, também as duas palavras recebem o plural. Terceiro, sargento. Terceiro é o numeral, sargento é um substantivo. Fica como terceiros sargentos. Então, vejamos a outra regra para a formação do plural dos substantivos. Bem na bolinha diz o quê? A regra é lá na bolinha que a tia Jo falou. Só a primeira palavra do substantivo composto vai para o plural quando ele é formado por. Então, aqui é outra regra. Só a primeira palavra vai para o substantivo. Quando é formado de substantivo mais substantivo. Exemplo, boca de leão. Só a primeira vai para o plural. Fica bocas de leão. Carro de boi. Só a primeira vai para o plural. Carros de boi. Próxima regra. Só a segunda palavra vai do substantivo composto, vai para o plural. Quando ele é formado de verbo mais substantivo, só é a segunda. Por exemplo, bate, boca. Bate é um verbo do verbo bater e boca é um substantivo. Só a segunda vai para o plural, bate bocas. Quebra-mar. Quebra é do verbo quebrar e mar é um substantivo. Fica quebra-mares, só a segunda vai para o plural. Ou, quando é formado de palavras repetidas, também a segunda vai para o plural. Tico-tico, fica tico-ticos. Bate-bate, fica bate-bates, tá bom? Reco-reco, fica reco-recos. Então, essas são as regras do substantivo composto. Relembrando aqui o substantivo composto. As duas vão para o plural. As duas, quando é formado de substantivo mais substantivo, substantivo mais adjetivo, adjetivo mais substantivo e numeral mais substantivo. Só a primeira vai para o plural quando é formado de substantivo mais substantivo. Só a segunda vai para o plural quando é formado de verbo mais substantivo ou de palavras repetidas. Certinho? Pronto, quinto ano. Estudamos o plural. Tia Jo, que plural cheio de regras, mas são regras que servem para o nosso engrandecimento. A partir de hoje, os alunos do quinto ano vão fazer as tarefinhas todas corretas, vão falar um português bem falado, né, de acordo com a norma culta, de acordo com a gramática. O plural dos substantivos, então, ó, perfeito. Para isso, é preciso que estudem essas regras para poder aprender direitinho. Não é justo que a gente tenha estudado e vocês continuem falando cidadãos, tá bom? Como é o plural de cidadão? Cidadãos. Eu quero ver os alunos do quinto ano cidadãos de coragem, de luta e de sucesso, tá bom? Para isso, força e foco nos estudos, certinho? Hoje nós estudamos o plural dos substantivos e o plural dos substantivos compostos. Plural dos substantivos, nós vimos todas as regrinhas de uma a uma. Assistam novamente essa aula. Essa aula tem que ser assistida pelo menos 2 vezes e depois dar uma estudada em todas essas regras para fixar na mente. Quando terminar de assistir a aula, tarefa do livro desse conteúdo. Façam a tarefinha bem bonita. A tia Jo quer ver a tarefa para ver se está bem feita. A tarefa não está difícil, é fácil. O livro deu uma ajuda aí para vocês. A tarefinha tá ótima. Tá bom? Então, beijinho e até a próxima.